Olá pessoal, muito boa noite. É com muita alegria que nós estamos nos reunindo mais uma vez, como em todas as segundas-feiras, às 19h30, nós estaremos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que logo após essa live, ela também vai estar publicada no meu canal do YouTube, Clayton Brito. Lá vocês encontrarão todas as minhas palestras e todos os nossos estudos. Também peço que se inscrevam no canal para que eu possa ajudar, vocês possam nos ajudar a divulgar mais a doutrina espírita. Hoje vamos estudar o capítulo 1, capítulo 1 do Evangelho. Você que está na sua casa, abra aí no capítulo 1 para que a gente possa ver o que nós vamos estudar hoje. Neste capítulo, Kardec vai tratar do tema Eu não vi destruir a lei, que é um texto de Mateus, no capítulo 5, itens 17, versículo 17 e 18 do Evangelho, em que Jesus avisa que não vem destruir nada que foi feito, mas sim dar cumprimento. E nós vamos ver o porquê e esse cumprimento que Jesus pretendeu dizer nessa passagem. Então Kardec dividiu esse capítulo em algumas partes. A primeira, as 3 revelações. Ele vai tratar dessas revelações. Primeira de Moisés, segunda do Cristo e por último o do Espiritismo. Também o outro tema será a aliança da ciência e da religião. E depois no final nós vamos ter as instruções dos Espíritos. Hoje, atentem, nós vamos estudar o item 1 e o item 2. Então, vamos começar então o item 1 e 2. Vamos falar da primeira revelação, que é Moisés. Mas primeiro, nós devemos explicar o que seria revelação. Então, o dicionário diz que a revelação significa literalmente o ato de sair sob o véu, ou seja, de dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, né? Então, esta é a característica de qualquer revelação. Agora, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se refere a quê? A mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode descobrir por meio dos seus sentidos, da sua inteligência, e cujo conhecimento Deus, né, através dos seus mensageiros de luz, ou por meio de uma palavra direta, mediunicamente, ou por inspiração, mostra a necessidade para que se faça essa revelação. Então, todas as religiões tiveram os seus reveladores. E este, embora longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão a ser providencial, porque eram o que? Apropriados ao tempo, né, deles e ao meio em que viviam. Então, ao caráter particular de cada povo. Então, recebiam aquilo que eles estavam preparados para receber. Então, esse capítulo, o título indica, Kardec indica que o objetivo, ou seja, compreender os ensinamentos de Jesus, que ele não contrariam as leis naturais ou divinas, embora contraria a lei dos homens. Por isso, Kardec dividiu essas 3 revelações, que lá na Gênese, ele diz que essas 3 grandes revelações, a primeira foi representada por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira e última pelo Espiritismo. Então, podemos dizer resumidamente que Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição do cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. Então, gente, vamos falar um pouquinho. Kardec vai tratar aqui, vocês viram aí no item 2, por exemplo, que ele vai tratar das leis mosaicas. A lei divina e a lei mosaica. Nós vamos entender por quê. Mas, vamos conhecer um pouquinho de Moisés. A gente veja Moisés. Vamos trazer algo para avivar nossa memória. Faz parte não só das religiões, mas também da história. Então, Moisés, podemos dizer, que é considerado o maior profeta de todos os tempos no judaísmo
e um dos mais importantes profetas também do cristianismo e também do islamismo, tanto no Antigo Testamento, olha que interessante, quanto nos evangelhos, ele é mencionado como um líder religioso, juiz e legislador. Ou seja, no judaísmo, Moisés é considerado o maior profeta de todos os tempos, responsável por receber as leis de Deus, os 10 mandamentos no Monte Sinai, e por conduzir seu povo ao êxodo do Egito. No cristianismo, Moisés é considerado um dos profetas mais importantes, com Jesus Cristo mencionando Moisés e os profetas como parte da lei a ser seguida. E no islamismo, temos o Alcorão também menciona Moisés como um profeta com Deus, comunicando-se com ele e dando instruções para o povo. Resumindo, Moisés então liderou o povo de Israel e serviu como um mediador entre Deus e seu povo, transmitindo as leis e os ensinamentos divinos. Vamos contar um pouquinho da história dele, para a gente entender. Nasceu Moisés numa época em que o faraó do Egito estava ordenando a morte de todos os recém-nascidos hebreus, que eram os escravos no Egito, para controlar a população, que estava aumentando muito. Ele tinha medo dos hebreus se tornarem a maioria. Então, ele mandou eliminar todos os recém-nascidos. Para salvá-lo, então a mãe colocou Moisés numa cesta e deixou no rio Nilo. E foi rodando. E a filha do faraó, que havia perdido seu filho, recém também, estava naquele estado que ainda sofrida pela perda, pelo aborto espontâneo que teve, encontrou esse cesto e adotou ele. Moisés foi adotado então pela irmã do faraó e foi criado na corte egípcia, como o quê? Como um príncipe egípcio. Mas com o correr do tempo, já moço, ele ficou sabendo da sua descendência hebraica. E aquilo começou a mexer com ele, emocionalmente, começou a mexer. E um dia, ele, caminhando pela cidade, encontrou um egípcio, que era o encarregado dos escravos, açoitando um hebreu, covardemente. Ele, no motivo, numa ânsia, ele chegou e condenou aquilo e o cara não parava de bater. Ele pegou uma pedra e tacou na cabeça desse egípcio e matou-o, sendo obrigado a fugir para o deserto. Ele fugiu para o deserto, onde ficou pastoreando por um grande tempo. E no deserto, como pastor, um dia ele viu uma sarça, uma árvore ardente, como se estivesse pegando fogo, mas esse fogo não consumia. Ele ficava só aquilo ali, como se fosse uma presença de algo sobrenatural ali naquele momento. E nada mais é que Deus lhe apareceu, aquela voz, né, que ele sentia, ele era um grande médium, né, e ouviu Deus e chamou para libertar os povos hebreus que estavam sendo escravizados no Egito há 400 anos. E aí começou a sua luta. Ele conheceu então seu irmão Arão e foi confrontar o faraó por várias vezes. Vocês vão ver essa história no cinema. Tem uma série muito boa na Netflix que vocês podem assistir, que é o Testamento de Moisés. São 3 capítulos só, a minissérie. Perfeita. Dá pra gente ter uma noção muito boa, romanceada, mas muito boa da missão dele. E aí tem a história das pragas, que vem, manda praga, e nada, e o faraó não conseguiu, até que ele conseguiu. Depois de muito sofrimento, infligiu muito sofrimento ao povo egípcio, ele conseguiu finalmente deixar o povo e partir. E nesse período, teve a travessia do mar, que o faraó foi atrás e não conseguiu, e o mar voltou, tudo isso aí, essa história. E durante 40 anos,
ele vagou pelo deserto, levando o povo. Por que demorou tanto? As pessoas perguntam. Por quê? Porque o povo ainda precisava ser domado. E nesse período que ele estava no deserto, que ele recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E também, o povo era algo que precisava de mais leis duras. Então, criou-se a ideia para domar aquele povo ainda muito rebelde, que queria adorar bezerro de ouro, matava, fazia todas as barbaridades. Criou-se então as leis dele, leis mosaicas também, que compreendiam, como diz Kardec, as leis divinas e também as leis criadas por Moisés, que eram leis civis, podemos dizer assim, para controlar a turba. E nesse período, fala assim, mas por que 40 anos? Pela necessidade de o povo, porque quantos morreram e quantos nasceram nesse período, para devagarzinho eles começarem a aceitar a ideia realmente do Deus único, aquele Deus que naquele momento precisava passar a imagem de um Deus vingativo, um Deus que punia, que castigava, para, pelo temor, as pessoas começarem devagarzinho a entenderem, e nesses 40 anos foi necessário para que ele chegasse até a terra prometida, né? Mas, por incrível que pareça, olha para vocês verem como é interessante, quando estava para chegar na terra prometida, simplesmente Moisés desencarna, antes de entrar. Então, a sua fé, todas as leis que ele deixou foram fundamentais para a instituição que ia chegar até o cristianismo, com Jesus, para que trouxéssemos essa esperança que chegou até nós, que nós vamos ver aqui, hoje estudando Moisés, na semana que vem vamos estudar o Cristo, na outra vamos estudar o Espiritismo, para você ver que tudo, Deus faz as coisas de uma forma fantástica, tudo de acordo com a capacidade de entendimento do povo na época. Veja bem, foram quase 1500 anos entre Moisés e Jesus. De Jesus até a chegada do Espiritismo já diminuiu o tempo, já foram, não tinha 2000 anos até ainda, né? Foi no século XIX, no final, já começou a diminuir. E depois disso, chegaram o Espiritismo, que hoje tem 160 e poucos anos. Então, as coisas estão chegando. Por quê? Porque o povo já está com capacidade de entender a mensagem do Cristo. Que o Espiritismo veio mostrar para nós a necessidade da gente compreender por que Jesus falava em parábolas, porque naquele tempo o povo precisava daquilo ali. O entendimento precisava. Então, hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que todos os capítulos, quase todos os capítulos, tem o texto bíblico, os ensinamentos de Kardec e a complementação dos espíritos de luz que vem trazer para a gente entender cada vez mais as coisas que ainda o povo na época não tinha condições ou capacidade de entender. Então, Moisés considerou as revelações divinas maior, mas muito interessante para que chegasse até Jesus e para que também chegasse ao Espiritismo. Então iniciamos o estudo por Moisés, a primeira grande revelação, visto que sempre, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os povos, as revelações divinas vieram através de homens, que foram guiados mediunicamente por espíritos de luz, né? Então, vocês vão no livro do Evangelho, vocês vão ver que há duas, a lei de Deus, a lei mosaica, podemos dizer assim, tem duas partes. A parte divina, que foi promulgada no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A primeira, a divina, é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter da época do povo daquela época, que vai se modificando através do tempo, de acordo com a evolução, as coisas vão se modificando também, vão sendo adaptadas, são leis civis, né?
porque Moisés tinha que conter, como eu disse há pouco, o povo, a turba, pelo temor. É um povo que era indisciplinado, turbulento, que tinha que combater aqueles abusos e preconceitos adquiridos nesses 400 anos que eles ficaram cativos no Egito. Então, para imprimir essa autoridade das suas leis, teve que atribuir como se Deus estivesse mandando também, para eles entenderem, né? Conforme fizeram todos os legisladores dos próprios antigos. É Deus, é Jeová, Adonai, que mandou que tem que seja isso aí, tem que fazer sacrifício, tem que fazer aquilo. Como? Para adaptar devagarzinho aquele povo para que estivessem aptos para receber o Cristo. Que, infelizmente, só uma pequena parte que entendeu. Mas a semente foi lançada, não é verdade? Então, a primeira, revelação, que foi Moisés, procurou o que? É o sentimento de justiça que falamos há pouco. No relacionamento entre as pessoas. Todas as suas leis que fazem parte da lei mosaica foram feitas por Moisés, então, para um povo atrasado, indisciplinado e insubordinado, que precisavam desse temor para se modificarem. Então, devagarzinho, as coisas foram acontecendo para que chegasse à Terra Prometida e começar o desenvolvimento, que vai culminar no cristianismo e depois no espiritismo, podemos dizer aqui. Agora, vocês imaginam a dificuldade que Moisés teve na condução daquele povo. Durante 40 anos, lutando diariamente. Então, existiam caminhos mais rápidos de chegar à Terra Prometida. Mas Deus foi guiando para que desse tempo para que aquele povo fosse se adaptando às leis, à autoridade de Moisés, para que quando chegassem já estivessem estruturados para começar realmente a exercer a sua evolução espiritual. E assim foi feito e estamos sendo feito até hoje, para a gente entender, não é verdade? Então, a gente vai entendendo que essas leis foram necessárias. Como Jesus ainda, falando por parábolas que muitos não entenderam, muitos pegaram só pela letra, não entenderam o sentido, o espírito daquilo que foi escrito, que agora está sendo desvendado, explicado pela doutrina espírita. Isso é fundamental para a gente entender, não é verdade? Então, aquela ideia, somente a ideia daquele Deus dos exércitos, que exército que vai impor, castiga seus inimigos, premia seus amigos, severo na sua vingança, foi necessária. Passou, já era, já não tem essa necessidade mais. Então, o Espiritismo vê a história de Moisés vê Moisés como sendo um espírito missionário, com a importante tarefa de dar os primeiros passos na organização social e religiosa de um povo ainda embrionário em termos de desenvolvimento moral e intelectual. Então, vou mostrar para vocês agora, e para encerrar o nosso estudo de hoje, o que é o Espiritismo, os principais pontos da visão espírita de Moisés. Isso aí vai ampliar para a gente o leque do nosso entendimento. Olha que interessante. O que o Espiritismo diz então? Que Moisés é um espírito muito elevado com uma missão específica. Assim como Jesus, Moisés é considerado um espírito de elevada hierarquia espiritual, escolhido por Deus para uma missão crucial: retirar o povo hebreu da escravidão do Egito e lançar as bases de uma nova sociedade com leis morais e religiosas. Foi um legislador e um educador. Sua principal contribuição foi a codificação das leis mosaicas, incluindo os 10 mandamentos, ou seja, essas leis
embora com aspectos que refletiam a época e o nível de compreensão do povo, representaram, sim, um avanço significativo na moralidade e na organização social, estabelecendo princípios de justiça, respeito e a crença num Deus único. Olha que lindo! E a doutrina espírita, lógico, considera Moisés como um médium, que ele possuía em si faculdades mediúnicas, através da qual ele recebia instruções e as leis espirituais ditadas pelos emissários de Jesus, as quais transmitia ao povo. A comunicação com o plano espiritual era uma ferramenta para guiar a sua missão. Veja bem, Jesus, vocês estão estranhando, né? Recebido emissário, porque Jesus é o governador que é responsável desde a criação da aglomeração das primeiras moléculas que criaram o nosso mundo físico, ele é o responsável por nós. Então, ele ainda nos planos superiores guiava Moisés também, como co-criador do nosso planeta, já guiava todos os precursores dele. Então ele guiava Moisés e ali ditava, através dos seus emissários, aquilo que Moisés necessitava na época, no entendimento da época, para domar, para guiar aquele povo. Era um médio, então. E era um líder que enfrentou um contexto, na época, muito desafiador. Vejam bem, gente, olha a dificuldade de liderar um povo recém-libertado, com costumes arraigados à escravidão, pouca compreensão dos conceitos abstratos, ou seja, um Deus abstrato tinha que ter uma figura, né? Um ídolo, um ícone para olhar ali, para acreditar. Não acreditava nesse sentimento de um Deus invisível, podemos dizer assim, abstrato. Então foi muita dificuldade que ele teve. Então, relatos de rebeliões, desobediência que teve no Êxodo são vistos como reflexo desse contexto. Ele enfrentou rebeliões dentro do próprio povo, vocês vão ver. Se assistirem essa minissérie que eu passei para vocês, Netflix, Testamento de Moisés, vale a pena. Então, nesse período que ele teve essa transição daquele Deus que tinha que ter uma imagem para essa transição para um Deus mais abstrato, invisível, quer dizer, a figura de Javé, conforme representado por Moisés, representa, então, uma transição de divindades, desde divindade antropomórfica, ou seja, como se fosse uma pessoa, um animal, uma coisa antropomórfica, para um conceito de um Deus único, transcendente, invisível e legislador. Foi uma etapa importante na evolução do pensamento religioso. Então, o Espiritismo também fala aqui as leis mosaicas, entende as leis mosaicas, que é a Torá, que até hoje os judeus seguem, como um código transitório exigido para aquela época. Então, o Espiritismo considera que algumas das leis mosaicas, especialmente aquelas mais severas e ritualísticas, eram adequadas ao nível de desenvolvimento da época e tinham o quê? Um caráter educativo e transitório. Lógico que com a vinda de Jesus, a ênfase passou para uma lei diferente, a lei do amor e da caridade, que complementa e eleva os princípios morais já presentes lá nos 10 mandamentos, no decálogo, podemos dizer assim. Então, olha que beleza, a evolução, isso aí que nos anima de ver essa história, e nós aqui hoje, usando da internet, dessa facilidade na nossa casa, usando a internet para baixar os livros, toda a obra espírita de graça, para acompanhar, para verificar que hoje nós somos espíritos já com a mente aberta para receber luz, para aprendermos a olhar para dentro de nós, ver as nossas dificuldades morais que ainda temos, que são muitas, mas ao mesmo tempo com o entendimento que somos espíritos, que estamos conectados com espíritos também, de acordo com o que agimos e pensamos. Então, é essa purificação do nosso pensamento que vai nos ajudar ao nosso entendimento e à nossa mudança íntima. É isso que é importante. Por isso é necessário estudo, gente. Está aí, nós vamos chegar a uma época aqui,
no estudo, em algum desses capítulos, que vamos ouvir aquela frase fantástica: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é instrução normal, não científica, regulamentada, não. É instrução moral que nós estamos vendo, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o código moral que vale para todas as crenças, para todos os povos, porque trata somente da moral. Então, o Espiritismo vê Moisés como um grande espírito que desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, preparando o caminho para a vinda do Cristo ao estabelecer as bases da moralidade mais elevada e a crença de um Deus único. Sua liderança e a codificação das leis foram essenciais para a evolução espiritual do povo hebreu e, por extensão, de toda a humanidade. Olha que interessante, gente. Portanto, Moisés, como profeta, revelou o quê? Aos homens o quê? A existência de um Deus único e soberano, orientador de todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai, são os 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de se espalhar por toda a terra. Examinando tudo isso, Emmanuel traz para nós um pedacinho sobre Moisés que eu gostaria de ler para vocês, vale a pena. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há de se considerar as características da época em que se verificou a sua grande tarefa. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata das suas preciosas obrigações em face da humanidade ainda ignorante e materialista. Então, gente, olha que interessante. É isso que a gente vai falar. Por isso a necessidade. Hoje traçamos uma ideia de Moisés do trabalho fundamental. Então, as suas leis civis que ele colocou foram fundamentais para colocar ordem no povo e chegasse até nós. Então, e a gente vê então essa moralidade, essa justiça que vimos com Sócrates, que estudamos semana passada, na necessidade da moralidade, e vemos que a base que Kardec traz para nós, para reconhecer o espírito, podemos dizer assim, reconhecer o cristão também, podemos dizer, abrir o leque, reconhecer a pessoa humana, reconhece o verdadeiro cristão, vamos abrir. Kardec diz que reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É isso que estamos fazendo aqui. Aprendendo para domar as nossas más inclinações. Ou seja, o nosso passado que está dentro de nós, não desta vida, desta existência, mas de muitas e muitas no passado, que trazemos ainda arraigado. Como sabemos dessas tendências? Pelas reminiscências que estão dentro de nós. Quando olhamos aquela fraqueza, aquilo que nos puxa para algo negativo, são reminiscências do passado que precisamos combater. Então, quando Santo Agostinho diz lá, parafraseando Sócrates, conheça-te a ti mesmo, é isso. É olhar para dentro de nós, conhecer as nossas virtudes também, que foram agregadas todo esse período de reencarnação, mas ainda temos muitas asperezas a serem dominadas, para serem combatidas, e o momento é agora. Não importa a idade que você tenha, que tenhamos, o importante é a decisão. Hoje eu quero começar a minha transformação moral. É isso que eu quero. Eu quero devagarzinho, entre aspas, matando aquela pessoa antiga, cheia de defeitos, para renascer uma pessoa com menos defeitos, caminhando na evolução espiritual. Sabe por quê? Precisamos arrepender, precisamos expiar, mas também precisamos reparar as nossas faltas, vivendo um dia de cada vez. Pois se a morte, o desencarne chegar agora, pelo menos a nossa ideia já está sendo colocada em prática. Estamos, sim, começando a nossa transformação moral. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa mensagem que eu trouxe de hoje,
Semana que vem eu convido vocês para voltarmos, nós vamos estudar o item 13 e 4, Cristo, muito bonito, nós vamos conhecer o Cristo realmente na visão espírita. Isso é fundamental para o nosso engrandecimento. Queridos, com as bênçãos de Deus, de Jesus, dos nossos amparadores, dos seus amparadores, que tenham todos uma semana tranquila, com muita paz, tranquilidade, saúde, prosperidade e, sobretudo, com Jesus no coração. Um grande abraço em todos e até a próxima segunda, às 19h30. Fiquem com Deus, que assim seja.